Olá, bem-vindo à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo nas origens daquilo que a gente chama hoje de ortodoxia cristã. A gente vai usar como base um capítulo bem interessante do livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley, para investigar como é que os primeiros seguidores de Jesus, como eles tiveram que definir suas crenças mais essenciais, sabe, no meio de um turbilhão de ideias diferentes. Para começar, tem uma citação do Mahatma Gandhi sobre Jesus que sempre me deixou pensando. Ele disse algo tipo: Olha, não me importaria se Jesus nunca tivesse existido historicamente. O Sermão do Monte ainda seria verdade para mim. Isso toca num ponto central que a igreja primitiva enfrentou logo de cara, né? Quer dizer, dá para separar os ensinamentos de Jesus de quem ele era e do que ele fez. Exatamente. Para aqueles primeiros cristãos, olha, essa separação era impensável, quase uma traição mesmo. O coração da fé não era só a ética, as lições bonitas, mas era o que o Shelley chama de o acontecimento, ou seja, a boa notícia sobre quem Jesus era e o que ele fez. A fé na identidade de Cristo, sabe, como Senhor e Salvador. Esse era o ponto-chave, o teste fundamental. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender por que essa definição se tornou tão crucial e como a igreja defendeu essa mensagem, não só do perigo externo, tipo a perseguição romana, mas também dessas batalhas internas, né, no campo das ideias. Certo, certo. Então vamos desmembrar isso, investigar o que significava ortodoxia, heresia naquele tempo, como essas ideias foram tomando forma, e vamos focar num dos maiores desafios internos que eles tiveram, o gnosticismo. É uma história bem fascinante mesmo sobre como a igreja lidou com visões muito diferentes sobre Jesus e a salvação. Mas antes de entrar direto no gnosticismo, talvez seja bom a gente alinhar os termos, né? O que exatamente é teologia? Para muita gente soa como uma palavra meio pesada, talvez. Sim, pode soar. Vem do grego, né? Theos, Deus, e logos, que é pensamento racional, palavra, estudo. Basicamente, é o esforço de pensar sobre a fé de um jeito organizado, tentar explicar as crenças de forma racional. E você tem razão, tem gente que torce o nariz, acha que é algo seco, dogmático demais. Lembra aquela piada do pastor que amava as flores, mas odiava a botânica? A ideia de que analisar a fé meio que tira a beleza dela. Faz sentido essa resistência. Mas pelo que eu li no material do Shelley, para o cristianismo primitivo, a coisa não era bem assim, né? Não mesmo. Para eles, a resposta para a má teologia, que eles chamavam de heresia, não era não ter teologia, era ter a boa teologia, a ortodoxia. Heresia, naquele contexto, era vista como um erro sério no jeito de pensar a fé, algo que podia, desviar as pessoas do caminho central. E o curioso é que foram justamente esses chamados hereges que, sem querer, acabaram forçando a igreja a articular melhor, com mais clareza, as suas próprias crenças. Ortodoxia, então, significa literalmente crença correta, e passou a ser o nome para aquele conjunto de doutrinas consideradas essenciais, sabe? Geralmente as que tinham apoio da maioria e que apareciam nos credos. Interessante. E é bom lembrar que esse termo, ortodoxo, é complexo. O que era considerado oficial levou tempo para se firmar. Por exemplo, o famoso Concílio de Nicéia, lá no século IV. Aquele que afirmou que Jesus era totalmente Deus, né? Ele enfrentou muita oposição na época. Não foi algo aceito de imediato por todos, mas mesmo antes de Nicéia já existia o que a gente pode chamar de uma ortodoxia funcional primitiva. Um consenso que funcionava na prática, sabe? Como assim, funcional? É que certas ideias foram rejeitadas bem cedo, mostrando que já havia um entendimento comum sobre o que era essencial. Por exemplo, o Marcião no século II. Ele queria separar Jesus do Deus do Antigo Testamento, dizia que eram deuses diferentes. Ele foi rapidamente condenado pela maioria das igrejas. O mesmo aconteceu com o modalismo, aquela ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo eram só modos, ou máscaras diferentes de um único Deus e não pessoas distintas. Isso também foi rejeitado cedo. Por quê?
Qual o problema? Porque parecia diminuir a realidade tanto do pai quanto do filho que se encarnou, que viveu e morreu. Entende? Mostra que já havia limites claros sendo traçados. Entendi. Uma ortodoxia funcional antes das definições formais. E essa teologia, como você disse, não nasceu no conforto, né? Shelley diz que ela surgiu na linha de frente. Exatamente. Não foi em discussões tranquilas de seminário. Foi em respostas a desafios reais, a interpretações que pareciam ameaçar o núcleo da mensagem. Por isso que a gente fala em desenvolvimento da doutrina. Não que a revelação de Deus tenha mudado, claro, mas a compreensão humana dessa revelação e a forma de expressar essa compreensão. Isso sim foi se aprofundando e se adaptando a novas perguntas, a diferentes culturas. E tinha questão cultural também, né? A tensão entre o mundo judaico e o grego. Sim, uma tensão criativa, eu diria. De um lado, a herança hebraica, foco na aliança, na ação de Deus na história concreta, nas promessas. Do outro, a cultura helenística, grega, com sua ênfase na razão, na lógica, na filosofia. Os primeiros cristãos, que eram na maioria judeus, apresentaram Jesus como o Messias esperado, o cumprimento das escrituras hebraicas. Eles usavam imagens e títulos do Antigo Testamento para explicar quem ele era. Quais, por exemplo? Há muitos. Jesus era o Cordeiro Pascal, o segundo Adão que restaura a humanidade, o filho de Davi da linhagem real, a pedra angular que os construtores rejeitaram. E a ressurreição era a prova final, né? Aquele homem que foi executado como um criminoso, um rebelde, ele era, de fato, ungido de Deus. A ressurreição validava tudo. E essa preocupação em definir a mensagem certa, a gente já vê isso nos próprios escritos do Novo Testamento, bem antes dos concílios e tudo mais. Sim, os apóstolos mesmo já estavam alertando contra os falsos evangelhos. O Paulo, por exemplo, na carta aos Gálatas, nossa, ele é muito duro com quem queria adicionar exigências da lei judaica para a salvação em Cristo. Exatamente. E a primeira carta de João, ele insiste que é fundamental crer que Cristo veio em carne, ou seja, que ele foi um ser humano real, de verdade, não uma ilusão ou um espírito disfarçado. Em Paulo, de novo, em 1 Coríntios 15, ele praticamente diz, olha, se Cristo não ressuscitou fisicamente, historicamente, então a nossa fé não serve para nada, é tudo em vão. A ressurreição era a base de tudo. E essa fé não era só teoria, né? Era vivida, era expressa em práticas concretas, no batismo, por exemplo. Como era o batismo? No início, parece que era feito só em nome de Jesus, mas logo, bem cedo mesmo, assumiu a fórmula trinitária que a gente encontra lá em Mateus 28, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E circulavam também resumos da pregação dos apóstolos. Aquele de 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, é super famoso. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Era um resumo da fé. Uma espécie de mini-credo já ali. Exato. E até hinos antigos, que foram preservados dentro do Novo Testamento, celebravam essa fé. Como aquele hino em 1 Timóteo 3,16, que fala do mistério da piedade. Cristo manifestado em corpo, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado às nações. Já era uma forma de afirmar as crenças centrais. Falando nos escritos, o Evangelho de João parece ser um campo de batalha interessante sobre essa questão de quem era Jesus, né? Sem dúvida. João parece que está lutando em duas frentes ao mesmo tempo. Por um lado, ele combate quem diminuía a divindade de Jesus. Quem, por exemplo? Um grupo chamado Ebionitas. Eram cristãos de origem judaica que viam Jesus como um grande profeta. O Messias sim, mas só um homem, não Deus encarnado. Aí João responde com aquelas declarações super fortes. Jesus é o Logos, o Verbo eterno que estava com Deus e era Deus e que se fez carne. Bem direto ao ponto. E a outra frente de batalha? A outra, e talvez até mais importante para a nossa conversa sobre gnosticismo, era contra a ideia de que Cristo não foi realmente humano. Essa visão ficou conhecida como docetismo. Docetismo, de onde vem esse nome? Vem do grego dokeu, que significa parecer, aparentar.
Para os docetas, o Espírito Divino de Cristo não podia ter se misturado, se contaminado com a matéria má de um corpo humano. Então ele só parecia ser humano. Era tipo uma aparição. Ah, entendi. Um fantasma. Quase isso. Por isso que João enfatiza tantos aspectos físicos, bem humanos de Jesus. Ele come, bebe, se cansa, chora. E, principalmente na cruz, quando ele é ferido, sai sangue e água. Para João, isso era prova de uma humanidade real. A ideia de Deus se tornando um ser humano de carne e osso, sabe? Isso era um escândalo para muita gente naquela época. Difícil de aceitar. E essa ideia de que a matéria é má e o espírito é bom. Bom, isso nos leva direto ao gnosticismo, certo? Parece que foi mesmo o desafio intelectual mais sério que a igreja primitiva enfrentou internamente. Exatamente. O gnosticismo foi, assim, uma tentativa bem complexa, com muitas variações de reinterpretar a mensagem cristã usando ideias filosóficas e religiosas que estavam na moda na época. Especialmente essa visão dualista. Gnosticismo, gnose significa conhecimento, né? Isso, gnose é conhecimento em grego. Os gnósticos prometiam um conhecimento especial, secreto, não para todo mundo. E esse conhecimento seria a chave para a salvação da alma. A tensão devia ser palpável. Lembro daquela história, não sei se é lenda ou fato, do Policarpo. Ele teria conhecido o apóstolo João, né? Sim, segundo a tradição, sim. Dizem que João entrou numa casa de banhos, viu lá o Cerinto, que era um mestre gnóstico conhecido. Sim, Cerinto é um nome que não aparece. E João teria saído correndo, dizendo que tinha medo que o teto caísse em cima daquele inimigo da verdade. Se é verdade ou não, mostra o clima, né? Mostra bem o nível da oposição, sim. O que tornava o gnosticismo tão perigoso, tão desafiador, era que ele usava uma linguagem que parecia cristã. Falava de um Deus supremo, de salvação, de seres divinos, de um redentor. Mas o significado por baixo era totalmente diferente, por causa do ponto de partida deles. Aquele dualismo radical. Espírito bom, matéria má. Isso mudava tudo. E como esse dualismo se desdobrava nas crenças gnósticas? Quais eram as consequências? Olha, levava a várias conclusões que batiam de frente com a fé que os apóstolos ensinaram. Primeiro, se a matéria é má, então Deus Supremo, perfeito, puramente espiritual, ele não pode ter criado este mundo físico, que é imperfeito. Então quem criou? A criação seria a obra de uma entidade inferior, talvez ignorante, talvez até má. Eles chamavam essa entidade de demiurgo. E alguns gnósticos até identificavam esse demiurgo com o Deus do Antigo Testamento, visto como um Deus menor, falho, talvez até ciumento. Nossa, que diferente! E a segunda consequência? Segundo, os seres humanos, ou pelo menos uma elite espiritual entre nós, teriam uma centelha divina, uma partícula do espírito bom que está presa aqui, nesse corpo material mau. O corpo seria uma prisão para a alma. Terceiro, a salvação, então, não viria pela fé naquilo que Cristo fez na história, não pela cruz e ressurreição, mas viria pela gnose, pelo conhecimento secreto que despertaria essa centelha divina dentro da pessoa. E como se obtinha essa gnose? Esse conhecimento libertaria a pessoa do corpo e do mundo material, para ela poder voltar para o reino espiritual lá de cima. Muitas vezes essa libertação precisava da ajuda de seres intermediários, os eones, que seriam tipo emanações do Deus Supremo. Emanações? Tipo, como raios de sol que vão ficando mais fracos quanto mais longe da fonte? É uma boa analogia. Eles imaginavam que do Deus Supremo saíam seres espirituais numa hierarquia, cada um mais distante da fonte original e por isso menos perfeito. E em algum ponto dessa cadeia surgia um ser, o demiurgo, que era distante o suficiente para poder interagir com a matéria e criar o mundo físico. Algo que o Deus Supremo, perfeito, jamais faria diretamente. Ok, a lógica interna faz um certo sentido, por mais estranha que pareça pra gente hoje. Mas e Jesus? Onde que ele entrava nesse esquema todo dos gnósticos? Aí as visões variavam um pouco entre os grupos gnósticos.
Mas geralmente Jesus era visto como um desses eones, um mensageiro divino que veio trazer a gnose libertadora. E justamente por causa do dualismo matéria-espírito, muitos gnósticos não aceitavam que ele pudesse ter tido um corpo físico de verdade. Lembra do docetismo, o parecer? Sim, sim. Ou então alguns diziam que o Espírito Divino, o Cristo, desceu sobre o homem Jesus no batismo, mas o abandonou antes da crucificação, para não se contaminar com o sofrimento e a morte física, que são coisas da matéria má. De qualquer jeito, o Jesus gnóstico era desconectado das suas raízes judaicas, não era o Messias do Antigo Testamento, e a importância dele não estava nos atos históricos, milagres, morte, ressurreição física, que eles negavam ou reinterpretavam totalmente, mas sim nos ensinamentos secretos que ele teria passado para alguns poucos escolhidos. E existem textos que apresentam essa visão, né? Como tal, o Evangelho de Tomé. Sim, o Evangelho de Tomé é um exemplo bem conhecido. Provavelmente escrito lá pelo século II, talvez depois. É basicamente uma coleção de ditos atribuídos a Jesus, muitos com um tom bem esotérico, bem gnóstico. A igreja primitiva conheceu esses textos. Tomé, Judas, Filipe, Maria Madalena. Tem vários evangelhos com nomes de apóstolos ou figuras próximas. Mas a igreja rejeitou esses textos, considerou que eram tardios, que não vinham dos apóstolos de verdade e que apresentavam um retrato de Jesus e uma mensagem de salvação que contradiziam o testemunho apostólico, aquele que foi preservado nos 4 evangelhos que acabaram entrando no cânon: Mateus, Marcos, Lucas e João. É realmente irônico pensar nisso, que o primeiro grande debate não foi se Jesus era Deus, mas se ele era realmente humano. Parece tão contraintuitivo para a gente hoje em dia. Totalmente. O docetismo foi um dos primeiros e mais persistentes desafios. Mas o gnosticismo tinha outras ideias estranhas que a igreja combateu. Tipo o quê? Tipo a noção de que a humanidade estava dividida em classes espirituais já predestinadas. Tinha os pneumáticos, os espirituais, que tinham a centelha divina e seriam salvos pela gnose. Tinha os psíquicos, os anímicos, que podiam até alcançar alguma salvação pela fé e boas obras, mas era uma classe inferior. E tinha os ílicos, os materiais, que estavam totalmente perdidos, incapazes de receber a gnose. Uma visão bem elitista e determinista, né? Bem diferente da ideia de graça acessível a todos pela fé. Isso levanta aquela questão da interpretação histórica. Tem gente que diz que a ortodoxia foi só a versão que ganhou politicamente, né? E que ela suprimiu essas outras visões, como a gnóstica. O Evangelho de Tomé, às vezes, é usado nesse argumento para dizer que havia outros cristianismos alternativos que eram igualmente válidos. O filme Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, é até engraçada, mas ajuda a pensar. Ninguém duvida que o Lincoln histórico existiu. Mas o filme pega essa figura real e a reimagina totalmente dentro de uma moda cultural. Vampiros mudando a essência de quem ele era e o que ele fez. De forma parecida, a visão ortodoxa diria o seguinte: o gnosticismo pegou a figura histórica de Jesus, que foi atestada por testemunhas oculares e seus relatos, e reinterpretou essa figura radicalmente usando as lentes do dualismo filosófico e mitológico que estava em voga na época. E, ao fazer isso, mudou a essência da história, do acontecimento. E tem a questão do tempo também, né? A distância dos eventos. Exato. A proximidade histórica é um fator chave nesse debate. Os evangelhos que estão na Bíblia, os canônicos, foram escritos numa janela de tempo relativamente curta depois dos eventos, pelas testemunhas ou por gente muito próxima a elas. Seria comparável, talvez, a historiadores escrevendo hoje sobre a Guerra do Vietnã, ainda com acesso a testemunhas, a documentos da época. Já os textos gnósticos, na maioria, são bem posteriores, do século II em diante. Seria como tentar escrever hoje sobre a Guerra Civil Americana, sabe? Dependendo muito mais de relatos de segunda, terceira mão, já interpretados por novas ideias e filosofias. Então, para a igreja primitiva, a questão era: qual relato está mais perto da fonte original? Qual reflete melhor o acontecimento como ele de fato ocorreu? Para eles, eram os evangelhos apostólicos. Entendi o ponto. Então, recapitulando,
qual era o perigo fundamental que a igreja via no gnosticismo? Não era só uma briga por detalhes teológicos, né? De jeito nenhum. O perigo era existencial para a fé cristã como eles entendiam. Primeiro, o gnosticismo negava o acontecimento, negava a ação redentora de Deus na história através da vida, morte e ressurreição reais de Jesus. Segundo, ele cortava as raízes judaicas da fé, transformava Jesus numa figura mítica, meio solta no ar, sem conexão com as promessas do Antigo Testamento. Terceiro, tornava a salvação algo elitista, só para quem tinha o tal conhecimento secreto, e não algo baseado na graça de Deus acessível a todos pela fé. E tinha a questão da humanidade de Cristo. Exato, quarto ponto. Ao negar ou diminuir a humanidade real de Cristo, perdia-se o modelo de vida, a ideia de que Deus entende o nosso sofrimento porque o viveu. Perdimos a conexão. E, por último, era uma tentativa de diluir a mensagem cristã, de misturá-la com as filosofias que estavam na moda naquela época e que, como toda moda, são passageiras. Muitas vezes, os gnósticos ainda alegavam ter acesso a tradições secretas dos apóstolos ou novas revelações especiais para justificar suas ideias. Uau! Diante de uma ameaça tão profunda, como é que a igreja reagiu? Quais foram as defesas que eles levantaram e que acabaram virando a base da ortodoxia? Olha, a resposta foi se consolidando em torno de 3 pilares principais, que funcionavam juntos, sabe, como um sistema de defesa que foi se desenvolvendo. Esses pilares são o clero, ou melhor, a sucessão apostólica, o credo e o cânone. Certo. Vamos ver um por um. O clero ou a sucessão apostólica? Não é tanto o clero no sentido de poder como a gente pensa hoje, mas era a ênfase na continuidade com os apóstolos. O argumento da igreja era: quem são as fontes confiáveis sobre Jesus? São os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, que viram, ouviram e foram enviados por ele. E aqueles que eles mesmos designaram como líderes depois deles, os bispos, em sucessão, eram vistos como os guardiões autorizados dessa mensagem original. E essa mensagem foi transmitida publicamente, de igreja em igreja, não em segredo como os gnósticos alegavam. Era uma resposta direta. Nossa autoridade vem dessa ligação histórica, pública, rastreável, até as testemunhas oculares. Faz todo sentido. É um critério de validação histórica. E o credo? Ou as regras de fé, como também eram chamados, eram tipo resumos bem curtos e consistentes da história e das crenças que vinham dos apóstolos. Eles serviam para muita coisa. Para o ensino dos novos convertidos, para a cerimônia do batismo e, crucialmente, como um teste rápido de ortodoxia, para diferenciar a fé apostólica das ideias gnósticas. Tem algum exemplo antigo? O mais antigo que a gente conhece bem é o Credo Romano Antigo, que é a base do credo apostólico que muitas igrejas usam até hoje. E se você olhar para ele, parece que foi feito sob medida para responder ao gnosticismo. É impressionante. Como assim? Veja só as frases. Começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Algumas versões mais tarde adicionaram: Criador do céu e da terra. Isso já é uma resposta direta ao dualismo gnóstico e à ideia do demiurgo mau. Afirma: não, o Deus Supremo é o Criador. E a criação material é boa em sua origem. C.S. Lewis tem aquela frase ótima: Deus gosta da matéria. Foi Ele mesmo que a inventou. O credo afirma isso. Certo. E depois? Depois vem: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí continua: que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, foi crucificado sob Pôncio Pilatos e sepultado. Olha quantos detalhes antignósticos aqui. É verdade. O real de uma mulher real, não uma aparição. A conexão com a história humana concreta, Pôncio Pilatos, uma figura histórica conhecida. O sofrimento e a morte física, crucificado, sepultado. Tudo isso sublinha a realidade da encarnação. A redenção acontecendo neste mundo através de um corpo real. É o oposto do docetismo.
É o acontecimento em forma de resumo claro e direto. E o final do credo? Termina com ponto-chave como a ressurreição de Cristo e, importante, na ressurreição da carne. Essa frase talvez seja a mais diretamente antignóstica de todas. Por quê? Porque a ideia gnóstica era a libertação da carne, fugir do corpo mau. O credo afirma a ressurreição da carne, ou seja, afirma a bondade e o destino eterno da pessoa inteira, corpo e alma juntos. O corpo não é uma prisão a ser descartada, mas parte de quem somos, a ser redimida e transformada. Nossa, é incrível como um texto tão curto pode ser tão denso e tão direcionado para aquele debate específico. E o terceiro pilar, o cânone. O cânone das Escrituras. Com a confusão causada pelos textos gnósticos, que apresentavam um Jesus muito diferente, a Igreja precisou definir quais livros realmente contêm o testemunho apostólico autêntico sobre Jesus. Foi um processo, não aconteceu da noite para o dia, mas gradualmente a Igreja reconheceu os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como as narrativas fundamentais e confiáveis. Junto com eles, as cartas dos apóstolos, como as de Paulo, Pedro, João, e outros escritos que eram considerados inspirados e consistentes com a mensagem central. E qual foi o critério para escolher esses livros e não outros? Foram vários critérios combinados. A autoria apostólica, ou pelo menos uma ligação muito próxima aos apóstolos, o uso generalizado e aceito pelas igrejas em diferentes regiões, e, fundamentalmente, a conformidade com a regra de fé, com o resumo da fé que já estava nos credos. Foi um processo de discernimento coletivo para dizer: estes escritos aqui refletem o acontecimento e a mensagem original. Aqueles outros não. Fica muito claro, então, que essa batalha toda contra o gnosticismo não foi um detalhe, uma nota de rodapé na história. Foi um momento absolutamente decisivo, né? Que ajudou a forjar a identidade do cristianismo que a gente chama de ortodoxo. A defesa acabou definindo o que era central. Sem dúvida nenhuma. E, ao rejeitar a ideia gnóstica de que a salvação vem por um conhecimento secreto para escapar de um corpo mau, a ortodoxia afirmou uma visão muito diferente, tanto do problema humano quanto da solução divina. Para a visão que prevaleceu, o problema fundamental do ser humano não é a matéria, não é o corpo, mas é a vontade que está desalinhada. É o coração que ama as coisas erradas na ordem errada. O que a tradição depois chamou de pecado ou de afeições desordenadas. E se o problema é tão profundo assim, na vontade e na afeição, um simples mestre, por mais sábio que seja, não resolve, né? Exato. Aí a gente volta para aquela questão inicial do Gandhi. Se o problema fosse só ignorância, talvez um mestre com bons ensinamentos bastasse. Mas se o problema é uma condição humana mais profunda, uma rebelião, uma alienação que afeta a pessoa inteira, corpo e alma, então não basta um mestre, é preciso um salvador. Alguém que não só ensine o caminho, mas que atue na história, que intervenha para resgatar, para curar, para reconciliar. Por isso que, para a ortodoxia, o acontecimento, quem Jesus era, Deus e homem, e o que ele fez, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, é inseparável dos seus ensinamentos e é absolutamente central para a ideia de salvação. Não dá para ter um sem o outro. Uma jornada e tanto por esses primeiros séculos, realmente esclarecedora. Vimos como a igreja primitiva, confrontada por essas ideias tão diferentes como as do gnosticismo, precisou articular, defender com força o coração da sua mensagem, que era o acontecimento real de Jesus, divino e humano, e como essa defesa acabou se cristalizando na valorização da liderança ligada aos apóstolos, na formulação dos credos essenciais e na definição de quais escrituras eram realmente canônicas. Exato. E isso tudo nos deixa com uma provocação para pensar, né? Essa tensão fundamental que a gente viu lá atrás, entre ver Jesus principalmente como um mestre de sabedoria, talvez uma sabedoria secreta, esotérica, redescoberta, versus ver Jesus como um salvador que agiu de forma única e concreta na história. Essa tensão ela não morreu lá no século II, III. Ela reaparece hoje de formas diferentes.
em debates sobre fé e história, sobre quais são as fontes de autoridade, sobre como a gente lida com informação com conhecimentos alternativos. Como será que essa antiga disputa entre uma fé que se ancora em eventos históricos e a busca por princípios espirituais mais abstratos ou por novas revelações, como será que isso ressoa na nossa própria maneira de entender o mundo e de construir nossas convicções hoje? Fica a reflexão, né? Para a gente continuar pensando.